exemplos recorrentes de prova. No parágrafo 1º do artigo 61. E está dito lá: são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que... Privativa de quem? Do presidente, que tem que apresentar ele, o presidente da República. 1. Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Isso é recorrente em provas de procurador federal, AGU, concursos públicos que exigem um pouco mais, magistratura federal. Na prova da ordem, vez ou outra costuma cair também. De vez em quando cai. Agora, o que mais cai é o inciso 2º do artigo, do parágrafo, inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 61. É dito assim: que disponham sobre, a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. Isso é campeão de prova. Tem outros exemplos, né? Mas isso aqui é o campeão de prova. Presta atenção. Quer dizer, você quer na prova, para aumentar as remunerações dos servidores públicos federais. Aumentar a remuneração dos servidores públicos federais. Quem pode apresentar o projeto de lei? Meu caro, somente o presidente da República. Só ele pode apresentar o projeto de lei para aumentar os servidores públicos federais. Isso costuma cair em prova? Costuma cair em prova. Por quê? É o texto expresso, presta atenção, do inciso 2º, a linha A do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 61. É recorrente. Tem outras situações. Essa é a campeã de prova. Os senhores vão ler, por favor, todo o parágrafo 1º do artigo 61. Essa é a situação campeã de prova. Só esse exemplo? Não. Você estudou no curso regular aqui com a Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino, preparando os senhores para a prova da ordem para concurso público. E foi dito um outro exemplo. Quem pode propor uma PEC? Lembra PEC? Proposta de emenda constitucional? Vem comigo. Quem pode propor uma proposta de emenda constitucional? Você viu comigo, né? Ou 1/3 da Câmara, ou 1/3 do Senado, ou presidente da República, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Onde eu encontro isso? Você vai encontrar no artigo 60. Diz assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Entenda a PEC. Daí, no inciso 1º diz lá: de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Quer dizer que a PEC tem que ser assinada por quem? 1/3 da Câmara. Hoje seriam 171 assinaturas. Eu vou pegar o total de deputados, 513, dividir por 3. 1/3, 171. Ou 1/3 Senado. 1/3 Senado são 81 senadores. Dividindo por 3, 27 assinaturas. Quer dizer que uma PEC pode ser apresentada na Câmara por 1/3 da Câmara ou no Senado por 1/3 dos senadores. Ou a PEC pode ser apresentada pelo presidente da República. Ele apresenta a PEC e começa a ser discutida na Câmara dos Deputados. Ou, esse é o inciso 2º, né? Presidente da República. O inciso 3º diz lá: de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Eu tenho 26 estados, 26 assembleias. Dividir por 2, 13. Mais da metade, pelo menos 14 assembleias legislativas se manifestando favoravelmente à apresentação de uma PEC. Presta atenção. Meus amigos, quer dizer que, para apresentar uma proposta de emenda constitucional, só podem ser aquelas pessoas previstas nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 60. Quer dizer que, se outra pessoa ou entidade apresentar a PEC, já tem uma inconstitucionalidade por ação formal. Foi violado o procedimento da iniciativa. Ok? Então presta atenção. Tratei com vocês rapidamente de 2 exemplos campeões de iniciativa viciada. Ou foi violado o parágrafo 1º do artigo 61, ou foi violado um dos incisos do artigo 60. Mas é só isso, amado mestre, que envolve a inconstitucionalidade por ação? Apenas violação da iniciativa? Não. Querido amigo, importante você ter no caderno. Também existe inconstitucionalidade por ação formal quando é violada a espécie normativa. Então, segundo caso, letra B ou 2, não sei como você está anotando no seu caderno, B ou 2, violação da espécie normativa. Presta atenção. Violação da espécie normativa significa o quê? Se a Constituição determina que somente certa espécie pode ser adotada para regulamentar certo assunto, só posso usar aquela espécie. 2 são os exemplos de prova. Vem comigo.
Meus amigos, estou afirmando para os senhores, se a Constituição determina, mediante lei complementar, se a Constituição determina, mediante lei complementar, só posso usar lei complementar para regulamentar certos assuntos. Dá um exemplo. Meu amigo, imposto sobre grandes fortunas. Se um dia vier a ser regulamentado tal imposto, só através de lei complementar. Posso usar outra espécie? Não, tem que ser lei complementar. Importante, você deve saber, para fins de prova da ordem, concurso público, quais são as matérias que são regidas por lei complementar. Só aquelas matérias que são especificadas por lei complementar, na Constituição, vou usar o quê? Lei complementar. Repetindo, se a Constituição determina mediante lei complementar, só posso usar para regulamentar lei complementar. Exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Para fazer um novo Estado-membro, é possível criar um novo Estado-membro? Sim. O que eu preciso? Plebiscito, mais uma lei complementar do Congresso Nacional. E se for fazer um novo Código Tributário Nacional? Lei complementar. É importante para vocês, para fins de prova. Se a Constituição diz mediante lei complementar, só posso usar lei complementar. E se eu usar outra espécie normativa, o que eu tenho? Uma inconstitucionalidade por ação formal, porque foi violada a espécie normativa. Só esse exemplo? Não, meus amigos. Um outro exemplo campeão de prova. A nossa Constituição, na atualidade, ela só pode ser modificada por emenda constitucional. Fundamento, artigo 60 da Constituição. Repetindo, a nossa Constituição só pode ser modificada por emenda constitucional. Artigo 60. E, professor, já houve época que a nossa Constituição poderia ser modificada por emenda constitucional de revisão? Sim. Já houve época que a nossa Constituição podia ser modificada por emenda constitucional de revisão. Por emenda constitucional de revisão. Agora, presta atenção, meus amigos. Emenda constitucional de revisão, fundamento é o artigo 3º do ADCT. Artigo 3º do ADCT. Presta atenção. Houve época que poderia se modificar a Constituição por emenda constitucional de revisão? Sim. Após 5 anos da promulgação da Constituição, poderia ser adotada a emenda constitucional de revisão. Foram feitas apenas 6 emendas constitucionais de revisão. Posso voltar a utilizar? Não posso voltar a utilizar tal sistema. Não posso voltar a utilizar tal sistema. Ok? Hoje eu só posso modificar a nossa Constituição de acordo com o artigo 60. Mas houve época em que se admitia modificar a Constituição também por emenda constitucional de revisão, que estão previstas no artigo 3º do ADCT. Artigo 3º do ADCT. Tranquilo? Acabou? Não. Meus caros, importante. Com relação à mudança da Constituição, acabamos de ver que pode ser hoje só através de emenda constitucional. Agora, existe o terceiro caso de inconstitucionalidade por ação formal. Junto comigo. Diz respeito à violação do sistema de aprovação. Violação do sistema de aprovação. Violação do sistema de aprovação. E importante para nós. Como assim violação do sistema de aprovação? Olha, se a Constituição diz, por exemplo, que lei complementar, está no artigo 69, lei complementar, ela é aprovada por maioria absoluta. Está afirmado isso na Constituição. Lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Se está dito maioria absoluta, lembra? Maioria do total de membros. Maioria absoluta, maioria do total de membros. Se na prova aparecer lei complementar foi aprovada por maioria simples, eu tenho uma inconstitucionalidade por ação formal, porque exige-se a maioria absoluta para aprovar a lei complementar e não maioria simples. Agora, importante, o outro exemplo, pessoal, para modificar a nossa Constituição, é através de proposta de emenda constitucional que vai se transformar em emenda constitucional. E nós sabemos que uma PEC, uma proposta de emenda, é aprovada por 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Está no parágrafo 2º do artigo 60. Parágrafo 2º do artigo 60. Importante. Se uma PEC for aprovada por uma votação, em uma das votações não conseguir 3/5 dos membros, eu tenho uma inconstitucionalidade por ação formal. Ok? Foi violado o sistema de aprovação. 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado. São 4 votações, 3/5 da Câmara, 2 votações, primeira votação, segunda votação, 3/5 do Senado, primeira votação, segunda votação. Se eu não conseguir o número de votos que corresponda a 3/5, eu tenho uma inconstitucionalidade por ação formal. Tranquilidade? Bom, para finalizar essa primeira parte, resta falar da inconstitucionalidade por ação material. Presta atenção. A inconstitucionalidade por ação material, existe uma lei ou um ato normativo violando um